Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 24. Seja bem-vindo ao Band Cidades, primeira edição. E agora a gente começa mais cedo, né? A partir do 12h40, o nosso encontro com as notícias da região. E hoje vamos mostrar o esquema de alimentação nas escolas municipais de São José dos Campos. A merenda está sendo distribuída durante esse período de quarentena. Os cuidados que a gente deve ter com os alimentos para evitar contaminação pelo Covid-19. A região já conta com 10 casos confirmados. Vamos também tirar dúvidas sobre como diferenciar os sintomas do novo coronavírus com uma gripe ou um resfriado comum. E tem muito mais. O Band Cidades, primeira edição, começa agora. E olha, uma boa alimentação é muito importante para garantir a imunidade e também a resposta que o organismo vai dar se tiver contato com o novo coronavírus. Para ajudar a população mais vulnerável, São José dos Campos está entregando a merenda escolar aos alunos e às famílias durante a quarentena. Vamos saber como é que é isso? Quem está ao vivo e traz detalhes para a gente é o nosso repórter Rafael Olímpio. Rafael, boa tarde para você. Como é que está funcionando esse atendimento de entrega de merenda nas escolas aí em São José, hein? Oi, Nicoline, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, esse serviço, né, da distribuição de merendas que foi mantido aqui pela Prefeitura de São José dos Campos, ele está acontecendo em todas as 157 escolas, incluindo as da rede de ensino de educação infantil e também do ensino fundamental. A gente está nesse momento em uma das escolas aqui na região leste da cidade, na Escola Palmira Santana, com a nutricionista da rede de educação aqui de São José. Nathalie, boa tarde. Boa tarde. Como está funcionando esse serviço? Elas precisam agendar a marmita, né, essa refeição. Como é que está sendo esse serviço aqui? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, os alunos podem vir, ou os pais, uma pessoa responsável para vir retirar. Não precisa de agendamento, as marmitas estão prontas das 11 até 1h da tarde. Quando virem aqui, vai ser assinada uma lista para confirmar a presença, né, que já foi retirado o item. Sim, importante lembrar também que para muitos, né, a refeição dentro da escola é a principal do dia, né? Por isso, essa refeição segue o calendário nutricional da rede, né? Hoje, por exemplo, qual que é o cardápio? Pois é, aqui o cardápio hoje é o arroz, feijão, uma carne em cubos, um purê e fruta para acompanhar como sobremesa e um suquinho também individual que a pessoa possa levar. Todos os dias vão ser oferecidos um esquema muito parecido com esse, o arroz e feijão ou um macarrão também, a carne para garantir a proteína, ou frango ou alguma outra proteína, a fruta todos os dias como sobremesa e o suquinho para acompanhar. Importante lembrar também que nesse período de enfrentamento, né, contra o novo coronavírus, importante evitar aglomeração. Se tem mais de uma criança, mais de um aluno dentro de casa, apenas um responsável pode vir retirar ou tem que vir todo mundo? Não, melhor até que venha um só, não precisa trazer as crianças. A gente recomenda que quando chegar à escola, procure a direção, alguém responsável, para que mostre como está funcionando a organização, mas sempre de forma tranquila, porque tem espaço, tem para todo mundo. As meninas da montagem, né, estão tomando todos os cuidados também com a higiene, com proteção, usando ferramentas de utensílios de higiene, máscara quando necessário, álcool gel, tudo para garantir essa higiene adequada neste momento que a gente precisa fortalecer. A alimentação que está sendo oferecida foi pensada principalmente para que garanta a imunidade nesse período em que a gente precisa estar forte, né? Os alunos mesmo em casa, eles têm atividades para desenvolver, eles estão vindo também retirar nas escolas, né, essas atividades, então a gente precisa garantir que o aluno fique saudável. Tá, joia, Nathalie, obrigado pelas suas informações. Nicoline, lembrando que esse serviço de distribuição de refeições também está sendo oferecido pelos idosos que são atendidos pelo Centro-Dia, das 4 casas do idoso aqui de São José dos Campos. Hoje pela manhã nós acompanhamos, são 160 refeições servidas diariamente e a gente mostra como é que está sendo esse multirão aí do bem de solidariedade aqui em São José dos Campos, no Band Cidade, segunda edição. Eu volto com você. Bem bacana, deu até fome de ver o pessoal sendo com quentinho atrás de você. Obrigado pelas informações, Rafael. Em Taubaté, uma outra iniciativa importante. O restaurante Bom Prato oferece as refeições agora em marmitex. É isso aí. O salão está fechado e a retirada das marmitas acontece na entrada do Bom Prato, que fica na Praça Doutor Barbosa de Oliveira 31, ao lado da Rodoviária Velha, no centro da cidade. Cada pessoa pode levar até 5 marmitas. O valor do almoço é R$1 e eu lembro que tem também café da manhã a 50 centavos. E por falar em alimentação, quais são os cuidados que a gente deve ter com os alimentos na hora de armazenar em casa, na hora de guardar na geladeira?
tudo nesses tempos de Covid-19. A gente vai tirar dúvidas com a nutricionista Fabíola Figueiredo, que está ao vivo com a gente via Skype. Oi, Fabíola, obrigado pela atenção aqui com o Band Cidade. Vamos falar um pouco com o pessoal que está lá em casa. Conta pra gente, aquela velha história de colocar um pouquinho de hipoclorito na água. Aí tem gente que fala que é importante colocar cândida, tem gente que fala que o vinagre resolve. Tudo isso resolve, não? Qual é a dica para o pessoal higienizar os alimentos? Boa tarde para você. Boa tarde, Cláudio Nicolini, é um prazer estar com vocês. Na verdade, o que a gente já sabe é que nesse momento o que a gente precisa é o cloro ativo. Não há garantias de que bicarbonato ou vinagre conseguiriam resolver esse problema nesse momento. É uma doença nova, a gente ainda está estudando, não há provas de que o alimento pode ser uma via de contaminação, mas independente disso, as condições higiênico-sanitárias precisam ser preservadas e esse é o momento da gente retomar algumas dicas de como preparar o alimento em casa, garantindo que ele não sofra contaminação cruzada ou que a gente não traga com ele alguma possibilidade de infectar os nossos familiares. Então, a grande dica é, ao comprar o alimento, chegando em casa, manter a higiene o máximo que você puder, evitar, por exemplo, que essa sacola fique em cima da mesa ou da pia, que o alimento que você escolheu preparar naquele dia não esbarre em outros alimentos que a gente vai usar num outro momento. Essas são dicas, né, que evitam a contaminação desse alimento e, portanto, a gente vai ter uma alimentação mais adequada, sustentada para esse momento que a gente precisa manter a resposta imune num bom nível, para evitar maior número de pessoas doentes nesse momento. É importante que você deixou claro, a gente falou aqui em hipoclorito, é o cloro, né, que muita gente tem em casa para cuidar dos alimentos, tem uma solução, esse cloro se encontra ainda fácil, hoje tem até delivery, né, o pessoal manda entregar para misturar na água, é isso? Sim, é isso, Cláudia, mas também tem uma dica. Se eu comprar água sanitária sem alvejante, ela também pode ser usada. Como é que eu verifico isso? No rótulo da água sanitária, eu consigo determinar, eu observo lá se ela é própria para a higienização dos alimentos. Então, há essa possibilidade sim. E aí a concentração da água sanitária própria para o alimento, ou seja, sem alvejante, ela é dada para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. E eu posso proceder à higienização desses alimentos sem problema algum. O hipoclorito de sódio que a gente encontra também pode ser usado, a concentração dele é menor, porque ele vem para ser utilizado até na água que a gente vai consumir ou para a higienização dos alimentos. E aí é importante olhar o rótulo, porque cada hipoclorito vem com uma determinada concentração. E normalmente a gente usa gotas quando a gente vai usar o hipoclorito. A água sanitária pode ser usada desde que ela tenha essa notificação no rótulo própria para o alimento, e aí para cada litro 1 colher de sopa. É a única coisa que nesse momento a gente sabe que deve ser utilizado para a higienização dos alimentos, para o controle de todas as doenças, não só o Covid-19, porque na verdade a gente ainda está investigando se há risco dele ser um transmissor, o alimento ser um transmissor desse vírus, né? Mas a ideia é que a gente mantenha os alimentos bem higienizados e organize bem essa cozinha. A gente também tem uma dica dicas, de quem vai preparar a comida ser a única pessoa que prepare a comida, para evitar essa contaminação também cruzada. Uma outra coisa importante que eu queria aproveitar, a Fabíola Figueiredo, que é nutricionista, muita gente tem aquelas soluções que são para deixar verduras na água, né, para limpar as verduras. Esse tipo de solução pode ser usado para os demais alimentos agora também, para as frutas, enfim. Então, na verdade é assim, os alimentos que eu não vou, por exemplo, uma verdura que eu vou utilizar no formato de uma salada, eles precisam ser higienizados com hipoclorito. Outros alimentos que a gente possa usar, por exemplo, que eu vou descascar, eu não preciso usar o hipoclorito. O que a gente precisa pensar? É assim, eu cheguei no supermercado com um alimento que vem numa embalagem do saquinho, por exemplo, eu vim do mercado
com a batata que veio no saquinho, certo? Esse saquinho eu não devo colocar em cima da pia, ou se eu colocar, eu preciso higienizar. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar um pano com o hipoclorito também diluído ali, então eu posso usar água sanitária, posso usar nessa proporção de 1 litro para uma colher de sopa, pego um paninho e passo nessa embalagem se eu for armazenar o saquinho. Ou então eu tiro o saquinho, descarto esse saquinho e aí eu guardo esse alimento num local próprio. Por que a gente está falando isso? Para a gente não ter risco dessa contaminação cruzada. Então eu vou usar um alimento que eu não vou descascar e ele já está higienizado. E eu esbarro esse saquinho nesse alimento que já está pronto para o consumo. Bacana, então, Fabiola. Esses alimentos que eu não vou comer, que eu vou tirar a casca, eu só preciso cuidar das embalagens. O alimento que eu vou utilizar ele na forma in natura, por exemplo, uma salada de alface, depois de higienizada, precisa ser armazenada de forma que não sofra contaminação cruzada, que a gente chama na nutrição. O que é contaminação cruzada? É eu esbarrar esse alimento pronto em outros produtos ou outros equipamentos ou utensílios que não foram bem higienizados. Eu acho que demos dicas bacanas para a população, isso é muito importante. Está na tela o site da Asbram, coloca de novo na tela, por favor, o site da Asbram, onde tem uma cartilha que as pessoas podem acessar e ter mais informações. Obrigado, Fabiola Figueiredo, nutricionista. A região tem até agora 10 casos confirmados do novo coronavírus. São 7 em São José dos Campos, 2 em São Sebastião e 1 em Taubaté. Mais de 400 pacientes com suspeita da doença aguardam resultados de exames. E o Litoral Norte registra a primeira morte suspeita por Covid-19 na região. A vítima é Roberto Alves dos Santos. Ele é ex-secretário de habitação da cidade, conhecido como Massa. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter lá no Litoral Norte, o Conrado Balucci. Um homem de 60 anos morreu na noite desta segunda-feira em São Sebastião, com grandes possibilidades de ter sido vítima do novo coronavírus. A informação foi dada pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, através das suas redes sociais por volta das 11h45 da noite. O paciente deu entrada no hospital com problemas respiratórios, foi internado, entubado, não resistiu e morreu. Ele era morador do bairro Pontal da Cruz e, inclusive, foi secretário de habitação do município entre a gestão de 2009 e 2016. Ainda não há comprovação laboratorial de que seja realmente a morte por coronavírus. Apenas os exames clínicos realizados pelos médicos que atenderam esta vítima no local disseram que todos os sintomas batem com o da doença. O Litoral Norte possui 81 casos suspeitos de novo coronavírus, 2 confirmados, estes 2 em São Sebastião. Há expectativa, inclusive, da reabertura, ou melhor, da abertura do hospital regional localizado em Caraguatatuba para atender as vítimas suspeitas de coronavírus. Esta inauguração do hospital pode acontecer ainda esta semana. Estava prevista para 6 de abril, mas diante da pressão das autoridades locais, o governo estadual pode antecipar para esta semana até sexta-feira a abertura do hospital regional. Ainda uma última informação a respeito da campanha de vacinação contra a gripe influenza, a H1N1. Em Caraguatatuba e Ubatuba, você que tem mais de 60 anos pode ser vacinado em casa. Não precisa sair da sua residência para receber a vacina. Basta procurar a unidade básica de saúde por telefone, entrar em contato com os agentes que eles vão até a sua casa para fazer a vacinação. Em São Sebastião, os estoques de vacina acabaram em menos de 2 horas, mas há a promessa do governo do estado de que até sexta-feira uma nova remessa chegue até a cidade. Do Litoral Norte, Conrado Balucci para o Band Cidade. Obrigado ao Conrado, que está no estúdio da Band Vale FM lá em São Sebastião. E acaba de chegar a informação, o governador João Dória está neste momento dando uma entrevista coletiva. Ele tem feito isso diariamente, sempre a partir de 12h30, 12h40. E ele acabou de confirmar a informação de que a abertura do Hospital Regional do Litoral Norte será na próxima segunda-feira, dia 30. O investimento é de 188 milhões de reais. Essa primeira etapa com 10 leitos, uma segunda etapa com mais leitos será a partir do dia
15 de abril. Informação então confirmada agora há pouco em entrevista coletiva do governador de São Paulo, João Dória. Ainda falando de São Sebastião e do Litoral Norte, em São Sebastião, a prefeitura colocou faixas em locais estratégicos, veja só, para orientar moradores e possíveis turistas que possam tentar ir às praias. Essa foto foi postada hoje na rede social do prefeito Felipe Augusto de São Sebastião. E eu lembro que quem encontrar pessoas pelas praias deve denunciar. O Disque Defesa Civil e Guarda Municipal está aí no seu vídeo, é o 153 e 199. As pessoas vão ser orientadas. Em Ubatuba, onde muita gente ainda estava desrespeitando a recomendação de ficar em casa, um novo decreto da prefeitura também proíbe a partir de hoje, por tempo indeterminado, o acesso de pessoas às praias. É uma medida preventiva ao novo coronavírus, ou seja, a partir de agora, todas as praias de Ubatuba estão fechadas e o cumprimento da medida será fiscalizado pela Guarda Municipal com apoio da Defesa Civil. E Taubaté chega ao estado epidêmico de dengue e investiga mais uma possível morte pela doença. Um homem que estava internado no Hospital Regional de Taubaté morreu na manhã desta segunda-feira por suspeita de dengue. As amostras do paciente foram coletadas e encaminhadas para análise do Instituto Adolfo Lutz. Não se sabe quando virá o resultado do exame por causa da alta demanda causada pelos testes do novo coronavírus. Se confirmada, será a terceira morte registrada este ano por dengue em Taubaté. A cidade tem 358 casos confirmados da doença, número que coloca o município em epidemia. Vamos com imagens ao vivo de São José dos Campos, a maior cidade da região metropolitana. Hoje tem máxima de 27 graus. A gente vê aí o céu com algumas nuvens, tem muito pouca chance de chuva. Pode chover um pouco mais no litoral norte. Vamos para o primeiro intervalo comercial. No próximo bloco, vamos mostrar como estão os serviços dos bancos nesta quarentena, que andaram tendo fila, né? 12h57, eu volto já.